Opinião em debate. Oferecimento Sebron Medicina Oncológica. Diagnóstico precoce com tratamento orientado. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credjur, trabalha para oferecer sempre o melhor. 32160102. Muito boa noite, telespectadores. O programa de hoje tem como tema o avanço da tecnologia e seus impactos sociais. Para analisar e discutir esse importantíssimo assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. O Dr. Cláudio Dias, que é advogado, especialista em direito digital e mestrando em relações sociais, é o homem da Solute. E o Dr. Júlio César Mendes, executivo de vendas e marketing, também um especialista ligado à Solute. Bom, eu quero começar aqui com o Dr. Cláudio Dias. Dr. Cláudio Dias, aí no seu background aí, as suas costas, tem uma fotografia, uma pintura, eu acho que é uma pintura, né, icônica, que é da justiça, uma justiça bonita. Eu estou pensando que ela é loira, mas aí ela está morena, mas é uma justiça cega, não é? Com as duas balanças. Bom, a justiça pode ser cega, mas as redes sociais e a tecnologia não é. Parece que tudo vê e tudo alcança, não é assim que acontece hoje? Boa noite a todos, boa noite, Roseval, boa noite, telespectadores. A nossa justiça, com esse símbolo maravilhoso, esse quadro com o qual fui presenteado por um grande amigo, representa sim que ela não enxerga com os olhos da naturalidade e da parcialidade. A justiça, ela tende a ser imparcial e trazer a justa medida aos casos, né, às circunstâncias, às situações sociais, aos conflitos que lhes são apresentados. Já a tecnologia, ela caminha com a transparência, mas ao mesmo tempo, Roseval, nós temos situações, porque muitas vezes as pessoas elas veem a tecnologia só através de redes sociais. A tecnologia ela é um universo, ela tem um mundo por trás dela. A rede mundial de computadores, popularmente conhecida como internet, ela é algo que traz uma transparência em relações tecnológicas, mas ao mesmo tempo nós temos, para você que não sabe, a chamada Deep Web, que é a internet banda negra, aonde situações, circunstâncias, crimes, compra e venda de coisas ilegais e milhares de situações acontecem. Então, o que eu posso dizer para o nosso telespectador é que a internet, bem como a justiça, em alguns aspectos, elas vão ser iguais, vão ter que trazer justa medida. E muitas vezes nós sabemos que o que é transmitido para o telespectador, para o usuário, para aquele que trabalha com a internet ou com a tecnologia, é algo que tem que ser justo. A tecnologia ela tem que ser uma ferramenta usada para trazer melhoria social, um convívio social melhor, disponibilidade de tempo, dentre tantas outras situações. Bom, doutor Júlio César Mendes, uma das coisas boas, são muitas, nós vamos falar sobre isso aqui, nas amplas possibilidades qualitativas da rede de computadores, da internet, é a possibilidade da pessoa fazer um certificado digital. Para quem não sabe o que é um certificado digital, o senhor pode falar em linhas gerais o que é um certificado digital e qual que é o impacto disso para a sociedade? Claro, bom, primeiro, boa noite, Joseval, boa noite aos telespectadores, boa noite, doutor Cláudio. É um prazer poder falar aqui com vocês. Bom, o certificado digital, Joseval e todos, o nome não é um nome mais, digamos, adequado, né? Mas o certificado digital equivale a uma identificação digital das pessoas. É por meio dessa identificação, então, prévia, que depois nós vamos fazer as transações, sejam elas assinaturas de documentos em meio digital ou autenticação em sistemas também em meio digital. Então, o certificado digital nada mais é do que uma identificação em meio digital
e que nós temos alguns tipos de identificação e de certificados digitais. Os mais comuns são aqueles que, aqui no Brasil, nós chamamos de certificados padrão ICP Brasil, porque eles seguem um padrão da ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Então, há uma padronização em termos de procedimentos, de sistemas, para que nós possamos fazer essa identificação do cidadão e, posteriormente, ele, então, realizar as suas transações de forma livre e transparente no meio digital. Perfeitamente. Doutor Cláudio Dias, o senhor é tímido? Não, eu não sou tímido. Não, Às vezes eu fico um pouco mais retraído, mas eu não sou tímido. O doutor Júlio César Mendes é tímido? Sou um pouco tímido. Um pouco tímido. O senhor sabe por que as cadeiras de auditório, quando a gente faz o programa no auditório, elas não giram? Porque os tímidos têm uma tendência a ficarem tímidos, e ao ficarem tímidos ficam ligeiramente nervosos, e eles começam a balançar a cadeira. Aí você pensa que ele está balançando, eu estou brincando assim, porque é uma grande verdade. Nós descobrimos isso quando eu fui montar o primeiro talk show, eu falava, não pode ter a cadeira, ela não pode girar, porque senão os tímidos vão ficar girando na cadeira o tempo todo, vão ficar assim, ó. Então, eu estou brincando com o doutor Júlio César, porque hoje, se tiver uma coisa que fez positivo no coronavírus, foi permitir que a televisão não fosse essa coisa engessada, e se tivesse que parar e falar, não mexe na cadeira, não, a gente brinca e o programa segue, porque a vida é assim, a vida não é essa coisa empastelada, rígida, como se vendeu por muito tempo, não é? A vida é isso, a vida, o telefone toca, menino chora, tem barulho de buzina, é assim que a vida é. Então, eu achei isso muito bom na fase do coronavírus. Eu, por exemplo, estou gravando aqui no meu escritório, não é? Então, eu acho muito importante. Bom, doutor Cláudio Dias, nesse aspecto que o doutor Júlio César explicou muito bem, quer dizer, na prática é o seguinte, a impressão, o certificado digital, eu vou lá, eu ligo lá para a empresa séria, que é a Solute, inclusive a Solute eu recomendo a Solute, porque tem o meu certificado digital pela Solute, e recomendo altamente, no meu escritório é pela Solute, quase todos os debatedores na nossa querida Bandeirantes, no Opinião e Debate, que vai ao ar pelo rádio, na 820 AM, das 7h30 às 8h30, todos eles utilizam o serviço da Solute. Então, doutor Cláudio, por exemplo, eu tenho lá o certificado digital da Solute, eu posso reconhecer minha firma sem precisar ir lá no cartório. Quais, assim, na prática, quais os tipos de documento que eu posso reconhecer sem sair de casa, sem sair do escritório, sem sair do apartamento? Bem, Roseval, isso é uma resposta até desafiadora. Por que ela é desafiadora? Porque no início, em meados dos anos 2000, e a certificação digital no Brasil, ela foi regulamentada em 2001 por uma medida provisória de número 2200-2, que, à época, para aqueles que são do mundo jurídico sabem, quando uma medida provisória era editada e o Congresso Nacional não convertia essa medida provisória em lei, diferente do que acontece hoje, ela se tornava uma medida provisória definitiva, o que até parece um paradoxo. Então, até hoje, nós temos a vigência da medida provisória que criou esse padrão de assinaturas no Brasil. Mas o que acontece? Com essa criação, nós tivemos um boom de serviços públicos, e eu digo aqui, o poder público teve uma grande importância. Ele criou serviços onde você precisava de utilizar autenticações e assinaturas. O grande serviço criado no Brasil, que levou à demanda da utilização da assinatura digital com certificado digital, foi a nota fiscal eletrônica. Os estados, eles viram que precisavam se organizar para arrecadar, e com essa organização eles viram que a nota fiscal eletrônica era uma grande ferramenta. Você evitava e combatia corrupção, você evitava e combatia fraudes. Então, o Brasil começou de uma maneira especial através da reunião de todas as secretarias da Fazenda do Brasil, num congresso chamado CONFAS, que existe até hoje. O CONFAS se reuniu e começou o programa de implementação das notas fiscais eletrônicas. Logo em seguida, nós tivemos a Receita Federal. A Receita Federal também passou a adotar
para as transações que eram realizadas nos balcões, ela criou um portal chamado ECAC, onde com essa tecnologia você acessava, você transacionava, e esse portal ele cresceu. Hoje são inúmeras atividades. E nós tivemos tantas outras, Roseval, que podemos citar. Nós temos o portal do IBAMA hoje, que você utiliza. Nós temos o grande cliente da certificação digital, que foi a Justiça Brasileira, com o processo judicial eletrônico. Os processos deixaram de ser físicos, migraram para o meio eletrônico, e ao migrar, a tecnologia implementada para assinar e autenticar foi o certificado digital. Então, nós tivemos uma série de atividades, de serviços que no ambiente tecnológico adotaram esse padrão, né, de assinatura e de tecnologia. A certificação digital, Roseval, e eu tenho orgulho de dizer isso, eu acompanho ela desde meados de 2007. É algo brasileiro, é uma tecnologia criada e desenhada no Brasil. Muitos criticam porque por conta do custo, mas se nós não partirmos sobre essa análise, sobre essa ótica, nós vemos que é algo muito barato, muito eficiente, e o que eu posso dizer para o telespectador é, cada vez mais essa tecnologia brasileira chegou ao cidadão e chegou ao empresário brasileiro. Uma facilitação, uma forma que foi adotada no Brasil para que as relações tecnológicas fossem seguras, identificáveis e rastreáveis. Perfeitamente. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto ainda, e eu quero lembrar que a oficina Autop realiza diagnósticos computadorizados e precisos. É especializada na resolução do problema do seu veículo, evitando gastos desnecessários. Olha, é uma oficina mecânica que tem todos os equipamentos sofisticados de uma concessionária e cobra até 70% a menos do que uma concessionária. E o seu serviço sai de lá com o mesmo padrão de qualidade. O endereço é na Avenida Padre Orlando de Moraes, no 1975, no Parque Amazônia. Eu usei e recomendo. Telefone 3088-3788 ou 98550-1001. Lá você fala com o grande especialista Henderson, ok? Oficina Autop, o forte é a qualidade, o diferencial é a transparência. E o Sebron? Olha, os cuidados com sua saúde nunca podem parar, nunca. Preste atenção, você fazer um diagnóstico precoce para saber se você tem câncer ou não, e para cuidar desse câncer, com a mais alta tecnologia que existe, e profissionais especializados em oncologia, vá para o Sebron. O Sebron Medicina Oncológica, cuidar sempre é o lema do Sebron. Telefone 3265-0400 e tem Sebron em Anápolis, não se esqueça, sebron.com.br. E um grande abraço ao Dr. Luiz Mauro Paulo de Souza, CRM 7999, que é a pessoa que cuida lá do Sebron. E a Pax Clínica funciona há mais de 40 anos, é um instituto de neurociência e uma instituição hospitalar de caráter comprovadamente destinado ao atendimento de portadores de doenças mentais e pessoas que têm problema de alcoolismo ou drogas. Rodovia BR-153, quilômetro 505, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Telefone 3282-7040. Credijur é a instituição financeira de crédito para os advogados e quem pretende economizar. Menores custos bancários. Telefone 3216-0102. Ok, Misley? Podemos ir para o intervalo comercial? O faz o Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos espalhados pelo país, com serviços e produtos essenciais para o seu empreendimento crescer e progredir. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. Voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema Os Avanços da Tecnologia e seus impactos sociais. Eu quero insistir um pouco aqui, doutor Júlio César Mendes, o senhor que é executivo de vendas e marketing. O doutor Cláudio Dias falou de como surgiu, e eu me lembro muito bem, para você digitalmente fazer a nota fiscal da empresa, o que foi um avanço.
em todos os sentidos, mas indo um pouco para a miudeza da pessoa. Você pode hoje, através da Solute, eu tenho que reconhecer uma firma de algum documento, eu não preciso ir no cartório, né? Eu posso reconhecer isso pelo computador, se eu tiver a certificação digital. É assim que funciona? É simples assim? Bom, é simples assim, né? É claro que a assinatura, o ato de você assinar um documento e os dois modais, os dois meios de tramitação de documentos, eles causam ainda muita confusão, né? Principalmente porque eles são separados. Então, às vezes, você tem uma pessoa que inicia um documento em forma digital, depois quer imprimir, enfim. Então, mas basicamente, é como você disse, um certificado digital, ele fez primeiramente o seu certificado, ou seja, a sua identificação. É como se fosse, vou falar aqui de um jeito bem simples, né? Já que você está comparando com o cartório, imagina que a abertura de uma firma fosse o processo de certificação analógica, né? Então, com a certificação analógica, eu reconheço uma firma presencialmente, né, em uma assinatura na caneta, e com o certificado digital, eu faço esse mesmo processo de forma digital. No entanto, são várias as vantagens, como o Dr. Cláudio já colocou, e talvez a maior delas seja a mobilidade, né? E você também não precisar se deslocar em todas as transações para executar essa assinatura eletrônica. Uhum. O doutor Cláudio Dias, esta realidade tem alguns impactos sociais muito significativos. Por exemplo, sobre deslocamento. Você pega uma pessoa, desloca até ela no cartório, ela pega o carro, ela provoca trânsito, entendeu? Ela para lá no estacionamento, que precisa de estacionamento para parar, ou pega um táxi, ou pega o Uber, não importa. Ela está promovendo consumo de combustível, poluição do planeta e um monte de coisa. Se você vai e faz isso na sua casa, uma pessoa de idade, por exemplo, às vezes precisa mobilizar um neto, precisa mobilizar um filho. Então, de casa, você faz lá o reconhecimento da assinatura. Então, esses são os impactos que eu vejo sociais com esse avanço da tecnologia. E eu queria que o senhor falasse sobre isso, mas falasse sobre o seguinte, e o cartório? Quer dizer, aí você paga lá para o reconhecimento de firma, né? Aí, nesse caso, o cartório não paga, não recebe o dele? Como é que é? Roseval, isso é uma situação bem interessante. O que acontece? Quando você tem duas pessoas, sejam elas naturais, conhecidas como pessoa física, ou pessoas jurídicas, se dispondo a utilizar o certificado digital num ambiente eletrônico, há validade jurídica presumida. Olha o tanto que é importante. Com o certificado digital, o documento que você assinou tem validade jurídica presumida. Por quê? Por conta do processo que é empreendido para entregar essa tecnologia na mão do usuário. Então, o que acontece? Se você assinou eletronicamente um documento com certificado digital, não há necessidade do reconhecimento de firma. Salvo algumas exceções legais, entendeu? Que ainda trazem uma previsão específica para esse tipo de situação, como no caso da escritura pública, em que os cartórios também já estão fazendo uso da certificação digital e o uso de uma outra certificação dada pela resolução 100 do CNJ, chamada e-notariado. Mas o certificado digital, na assinatura de contratos de locação, na assinatura de contratos de comodato, de empréstimo, na assinatura de contratos bancários pode ser utilizado, na assinatura, por exemplo, de contratos de seguro. Você quer contratar um seguro? Você pode fazer a assinatura com certificado digital. Então, mobilidade, tempo, Roseval, não tem como. A gente sabe, gastou tempo, você gastou dinheiro. Às vezes você não gasta diretamente, mas indiretamente você deixou de executar uma atividade. Nós, por exemplo, que somos profissionais liberais, o tempo é tão importante para nós, porque nós produzimos e só ganhamos quando produzimos, e o tempo é o nosso aliado. Então, o que eu digo? Todas as empresas que usam dessa tecnologia, que suspendem essa tecnologia, eu digo assim, suspendem como? Suspendem para portais de assinatura, colocam seus documentos todos em forma eletrônica, passam eles em portais e assinam
com o certificado digital tem um ganho inigualável, tem um ganho de tempo, tem um ganho de dinheiro, tem um ganho de uma série de circunstâncias. Por exemplo, não precisa eu ficar questionando, foi no cartório, reconheceu por semelhança, por verdadeiro. Não existe isso com a certificação digital. Feita a assinatura, tem validade. E digo mais, o Poder Judiciário reconhece a validade jurídica dessa assinatura. Isso é muito importante. Então, se você tem um contrato de locação, você tem um contrato de empréstimo, peça a outra parte. Você tem um certificado digital? Peça a outra parte. Olha, vamos fazer eletronicamente, peça aí para ser feito esse documento. As pessoas mandam os documentos por e-mail, isso é normal. Converte esse documento para uma forma que ele pode ser assinado, como o exemplo do PDF, que é muito conhecido no nosso meio, né? As pessoas conhecem o formato PDF. Converteu para PDF, abriu, você conecta o certificado na sua máquina, no seu computador. Até mesmo hoje já é possível, Roseval, olha como a tecnologia avança. Hoje nós temos certificado digital no celular. Você pode assinar até pelo celular. Então é uma facilidade, é uma ferramenta sem igual. Eu digo para você, eu indico o uso do certificado digital sempre que eu posso. A exemplo, eu posso citar a Solute. Ela, nos seus processos internos, Roseval, todos os processos internos já são assinados de maneira eletrônica com certificado digital, de maneira a mostrar para o cliente que ali comparece que aquilo não tem apenas a função de, olha, usa somente na receita, para emissão de uma nota fiscal, ou em um ambiente como, por exemplo, da Caixa Econômica. Não, use o certificado na sua relação do dia a dia. Por quê? Porque isso traz um custo-benefício incalculável. É interessante, doutor Cláudio Dias, que eu fui conhecer o certificado digital através do doutor Cláudio Dias. Eu era um brucutu, não sabia. O doutor Cláudio Dias me apresentou, eu fiz o meu certificado digital, a minha empresa já tinha, e eu sequer sabia, porque tinha um contador lá que cuidava disso, e fiquei muito feliz. Já utilizei, achei um negócio muito bacana. Eu acho que é preciso evoluir um pouco mais, né, doutor Júlio César Mendes? Precisa evoluir, por exemplo, se não me engano, porque as coisas são tão rápidas no Brasil, falo, se não me engano, aí, a semana passada, 15 dias atrás, não podia, hoje já pode. Ou vice-versa. O Brasil é um país assim, que, de vez em quando, não pode mais não. Né? Mas, veja bem, eu acho que a venda e compra de documento do veículo não pode ainda ser feito por forma de certificação digital, não. Essa não. Essa tem que ser presencial ou já melhorou nesse aspecto? Bom, queria aproveitar o gancho aqui e acrescentar também, até em relação ao próprio tema, né? Vou falar inicialmente sobre a questão da transferência de veículos. Já há uma resolução do CONTRAN de 2017 e que, pasme, nenhum DETRAN do Brasil, nenhum dos nossos estados fez a implementação, né? Então, a transferência de veículo é realmente uma aplicação crítica, que exige ainda uma interação presencial e que, hoje em dia, você já tem norma, você já tem meios, você tem tudo que pudesse ser feito essa transação de forma digital e, infelizmente, ainda não é. Né? Não só a certificação digital, mas todas as transações digitais ainda são, e principalmente o certificado, que agora se chama de assinatura qualificada, né, uma assinatura usando o certificado Circuito Brasil, ainda é muito subutilizada no Brasil. Vejamos o exemplo, por exemplo, ótimo, né? Vejamos o exemplo do e-commerce. Nós falamos muito do custo Brasil, né, de carga tributária, né, do seguro, né, do custo com transporte, logística, infraestrutura, mas vamos aqui numa atividade aqui do nosso dia a dia, tão essencial agora, principalmente com a pandemia, que é o e-commerce, fazer uma aquisição de um produto, por exemplo, lá através de um site, uma loja virtual. Existem muitas fraudes nesse processo, Rosenval, e o que a certificação digital entrega? Entrega a certeza de que quem está aqui do outro lado, ou aí do outro lado do sistema, é você, invertendo assim o ônus da prova, ou seja, se eu acessei um site de e-commerce com o meu certificado digital e isso não fui eu que fiz, quem tem que provar sou eu. Né? Então, existe um mercado aí, uma fraude bilionária. Provavelmente, esse ano, nós devemos passar de 10 bilhões de reais com fraudes no e-commerce brasileiro. E que, se a gente conseguisse implementar
mais utilização de certificado digital no e-commerce, por exemplo, vamos pensar aqui que a gente reduz isso pela metade, né, de 10 bilhões para 5 bilhões. Isso teria um impacto direto no preço do que a gente consome por meio do e-commerce. Porque o preço, todos nós estamos pagando, o preço da fraude está colocado. O preço do dinheiro não é só o spread bancário, é a fraude também do sistema financeiro, que é altíssima. Então, o certificado digital, essa identificação qualificada, é uma ferramenta ainda subutilizada, e não apenas para ajudar as pessoas em termos de deslocamento, facilidade de utilização e tudo mais, mas também no combate à corrupção e à fraude, porque entrega a rastreabilidade e a certeza de quem está fazendo aquela transação é, de fato, aquela pessoa. Eu, depois do intervalo comercial, vou ter que codificar um pouco mais, assim, de uma forma mais didática, mais simples, o que o Dr. Júlio César Mendes disse aí sobre a questão de fraude no e-commerce, e falar um pouco mais sobre por que não se implantou ainda essa parte de você poder vender seu documento, fazer com o certificado digital, você poder reconhecer que vendeu aquele veículo mesmo, sem precisar ir no cartório. Lembrando que o Sebrae de Goiás está há mais de 4 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. O Sebrae é show. Águas do Bem. Olha, a Levite é uma água que é um excelente antioxidante, é uma das águas mais alcalinas, com o menor teor de sódio do mundo, além de ter um sabor super agradável. Essa água aqui, a Levite. Eles mandam aqui no meu escritório, o pessoal bacana. E a Águas do Bem, você liga lá, eles levam a Levite, seja ela com gás ou sem gás, na sua residência, e você pede pelo telefone 3255-9626. Ajuda a combater, inclusive, diabetes e problemas do coração. Se conseguisse combater celulite, eles ficariam bilionários e não ia ter água nem para beber. Não é porque toda mulher procura combater celulite. Celulite não combate, não. Mas outras coisas sim. República da Saúde, você pode comer sem pesar na sua barriga e nem no seu bolso, porque eles só fazem comida com azeite de oliva virgem. E você se alimenta de forma nutritiva, saudável, e o preço é muito convidativo, é um preço justo. Rua 89, 1655, setor sul, telefone 3942-6575. E a Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas. O telefone é o 3095-7592. Lá tem o grande Dr. Jefferson, Rua 144, número 141, no setor Marista. E um grande abraço para a Joyce Barbearia. É um ambiente totalmente pensado para o homem moderno. Rua 1123, quadra 225, no setor Marista, aquela rua ali do bairro do Paim. Telefone 3988-6223. Voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate. Doutor Cláudio, você sabe que, doutor Júlio César aqui, essas gravações são terríveis. Acontece muita coisa que não podia acontecer. Essa semana passada, por exemplo, um parlamentar argentino resolveu, e ele depois falou, mas o pessoal está muito reclamando demais. E ele, que nunca mamou no peito da mãe, resolveu mamar no peito da namorada, mas que só que ao vivo. Pode uma coisa dessa. Ele perdeu o mandato. Ele falou, nossa, todo mundo incentiva tanto a amamentação. Falou, mas não de marmanjo. Você vê que é difícil. Então, tem que tomar muito cuidado com o que acontece nas transmissões que a gente faz pela internet. Mas, veja bem, doutor Júlio César Mendes e doutor Cláudio Dias. O doutor Júlio César Mendes disse o seguinte, que o certificado digital ele poderia servir muito bem para evitar fraudes que acontecem no e-commerce. O que é o e-commerce? Eu não sei nem por que chama de e-commerce, doutor Cláudio Dias. Por que é e-commerce? O E vem para quê? Comércio eletrônico. Comércio eletrônico. E basicamente isso é um ambiente de compras eletrônicas. Então, comércio de comércio e de eletrônico. Comércio eletrônico. C de comércio e E de eletrônico. O e-commerce.
E-commerce. Então, é porque a sigla, provavelmente em inglês, vem primeiro o electronic commerce, né? Então, o que acontece? Nada mais é do que, aportuguesando a explicação, é o comércio que se você faz usando o seu computador para fazer a compra. Você compra ali, faz o pedido, seja em qualquer um desses sites que vendem. O que acontece? A pessoa leva o cano do seguinte, um amigo meu que se considera muito esperto nessa área de tecnologia, comprou uma geladeira, achou ela barata demais, e aí que está o problema. Comprou a geladeira nunca chegou. Ou seja, ele comprou uma geladeira para esfriar a comida, ter gelo, ele entrou numa fria, não é verdade? E não era essa a ideia, era de ter uma geladeira. Mas o que acontece? Eu acho que aí, doutor Cláudio Dias, o que o doutor Júlio César disse, eu estou só simplificando mais ainda, é que com o certificado digital você poderia verificar se aquele lugar que você está pagando, aquela empresa é realmente a empresa séria que você sabe que é. Por exemplo, que existem empresas que são muito sérias. Vamos citar qualquer uma delas aí, a Amazon. A Amazon é uma empresa muito conhecida, que se você com o certificado digital, você teria certeza que estava negociando com ela e não com o jeito que está espertamente pegando a conta para receber e não entregar. É isso, mais ou menos isso? Faltou eu explicar alguma coisa assim didaticamente? Não. Essa seria a função do certificado digital, para você saber exatamente se está lidando, sei lá, com as Casas Pernambucanas, com a Magazine Luiza, não importa. É isso? A grande questão, Roseval, é que quando você faz uma compra no ambiente eletrônico, geralmente o que você faz? Você coloca seu nome, seu CPF, o seu endereço de entrega e um dado de um cartão de crédito com o código de segurança. Esse aí é a grande chamada de atenção também que eu faço. Cuidado com aquele código de 3 números que tem no verso do seu cartão de crédito. O que a gente chama atenção? Essa relação, ela não está te identificando. Por quê? Porque, apesar de nós termos em vigor já uma Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, nós sabemos que várias instituições aí, vários ambientes, sejam eles probos ou não, vendem dados. Entendeu? Vende seu nome, vende seu CPF, vende seu endereço. E o que acontece? A pessoa pega todos esses dados e pega, inclusive, o número de um cartão de crédito seu, que ela tem acesso, e faz uma compra. Então, eu diria que a maior proteção também seria para o próprio usuário, de se identificar dizendo quem ele é. Ah, isso é difícil. Não, isso não é difícil. Isso é muito tranquilo de ser feito. Você assinaria aquela transação, porque essa transação que você faz, Roseval, não é apenas um número, um dado que você insere e dá um clique. Não, você assina ela eletronicamente, é porque você não vê, entendeu? E do outro lado, da mesma forma. Então, se nós tivéssemos proteções desses lados, tanto da parte de quem vende quanto da parte de quem compra, nós teríamos uma transação mais segura. É isso que o Júlio falou. Nós sabemos que os spreads hoje, eles envolvem esse fator dado aí às fraudes. Nós sabemos no Brasil, Roseval, não sei se você tem noção disso, nós somos um dos líderes mundiais de fraudes em cartão de crédito. Há uma pesquisa que diz que se nós tivéssemos o índice de fraudes do Brasil nos Estados Unidos, o sistema bancário americano balançava e alguns bancos certamente iriam à falência. Então, para você ver a seriedade, e o certificado digital, com a característica que a gente chama de não repúdio, ou seja, não tem como dizer que não foi você, porque você tem que estar de posse da sua chave, né, que você faz a assinatura, ou seja, do seu token, do seu cartão, ou até mesmo do seu celular, não tem como você negar que foi você que fez. E da mesma forma da outra parte, não tem como a empresa negar que foi ela que vendeu, se ela está também assinando aquela transação com certificado digital. Veja a segurança, veja como nós teríamos mais tranquilidade em comprar, até porque hoje a gente faz muita compra, não é nem mais pelo computador, é pelo celular, né? Os aplicativos de compra estão aí, os chamados aí aplicativos de compra de comida, de eletrônicos, enfim, de transportes, ou seja, nós temos que pensar nisso, porque a tecnologia, eu escutei uma frase, ela não pede licença, né? Ela chega e ela empurra mesmo. Ela vai empurrar as pessoas
para dentro daquela situação e a pessoa entra e ela começa a achar bom, ela começa a fazer aquele negócio, ela vê facilidade, começa a mercadoria chegar, até acontece como um caso desse do seu amigo. Ele compra uma geladeira e quando ele descobre, ele caiu numa fraude. Não, e para essa linguagem, por exemplo, da economia, a gente tem uma impressão de que todo mundo domina essa linguagem. E não é bem assim. Por exemplo, o spread. O spread, eu vou tentar explicar o spread, como eu estou com dois especialistas aqui, que são um executivo de vendas de marketing e outro advogado. Se eu fizer errado, vocês me corrigem. O que é o spread? O spread nada mais é, simplificando, que é o seguinte: eu compro, vamos supor, eu compro um carro. Tá, comprei um carro. Aí o que eu fiz? Eu não paguei aquele carro. Eu andei com aquele carro 3 meses, eu deveria pagar o carro, eu não paguei, dei o cano no banco, o banco, por sua sorte, não paga lá a concessionária, ou não paga o lugar onde o carro foi adquirido. O que acontece? O próximo carro que alguém for comprar, o preço do veículo vai ser acrescido daquela fraude que a pessoa não conseguiu pagar. Alguém tem que pagar. Tem que repassar para quem? Se a empresa for assimilar todas as falcatruas, a empresa quebra. Então, ela repassa para o consumidor. É a mesma coisa, por exemplo, não é spread, mas eu chamaria de spread invisível, spread, como diz outro, mais factual. O sujeito que pensa que ele está indo no supermercado, está roubando uma barra de chocolate e que ele está dando prejuízo para o supermercado, não está. O supermercado, eventualmente, vai ter que aumentar o preço dos produtos vendidos ali porque alguém rouba alguma coisa, porque não existe almoço grátis. É mais ou menos isso, né, doutor Júlio César? Perfeitamente. E isso aí, que você colocou, existe uma expressão, né, em que, principalmente no empresarial, é muito comum, chamada o custo Brasil. Né? Isso é tema de estudos na academia, tema de livros, inclusive. Né? E o custo Brasil deve ser observado também na ótica da fraude. É um elemento bastante importante na composição do custo Brasil. Né? Então, a identificação qualificada do cidadão, né, as transações eletrônicas em meio seguro, vai fazem com que esse custo Brasil seja reduzido por meio da redução das fraudes. Obviamente, as empresas não precisam computar custos adicionais no preço da mercadoria, porque, como você disse de forma brilhante, quem está pagando a conta somos nós, é o consumidor que está pagando a conta, não tem almoço grátis. Foi perfeito na sua analogia, e é exatamente isso que a gente busca levar, né, para o mercado. É uma democratização dessa identificação mais segura, porque isso tem impactos positivos muito grandes na sociedade, né, e pode transformar a sociedade brasileira numa sociedade mais digital, mais segura, e isso é bom para todo mundo. A economia é muito mais dinâmica do que é hoje. Não, só no arremate disso aí, é tão importante esse custo Brasil, é tão importante as pessoas não terem esses diversos tipos e modalidades de spread. Por exemplo, o sujeito vai fazer uma obra para a prefeitura, para o Estado, para o governo federal, ele tem que calcular que vai pagar atrasado, que vai demorar a pagar, que vai ter problema de propina e um monte de coisa. O que acontece? A obra fica muito mais cara, sim, porque o sujeito, na hora de fazer a obra, ele calcula todos esses percalços que normalmente tem no Brasil. E que agora, me parece que tem um governo aí que está diminuindo bastante e está sobrando mais dinheiro justamente por isso. Bom, a Cerrado Acabamento não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Endereço Avenida Mutirão, no 2948, no setor Moema. Ali tudo é pronta entrega, hein? Telefone 3922-5600. Vamos para o breve pessoal, voltamos já já. Eu quero dizer que nós estamos no último bloco, aqui no Opinião e Debate, o avanço da tecnologia e seus impactos sociais. Falando aqui com o Dr. Cláudio Dias, que representa a Solute, uma empresa seríssima nessa área,
é uma boa empresa nessa área, o Dr. Júlio César Mendes, que também representa a Solute, é uma empresa que eu recomendo, porque, inclusive, é o seguinte, você tem empresas digitais e empresas digitais. Como tudo, você tem empresas sérias e empresas que não conseguem agir com seriedade. Mas eu estou aqui para falar de quem age com seriedade. Bom, doutor Cláudio Dias, antes disso, quero pedir para a Misa. Misa, você se lembra aquele rapaz que eu falei que ia indicar aqui, que é uma boa pessoa na área de pintura? Eu gostaria de indicar, porque eu estou agora fazendo um programa, doutor Cláudio Dias, quando a pessoa é boa, é um microempresário, um pequeno empresário, mandou para mim. Eu fui lá e verifiquei que é um bom serviço, eu estou indicando sem custo para a pessoa, que eu acho que isso é uma das funções que o jornalismo tem também. Bom, doutor Júlio César Mendes, o que nós não falamos aqui sobre o avanço da tecnologia nessa área de certificação digital e seus impactos sociais, que nós não falamos que o senhor gostaria de falar para o telespectador? O que faltou dizer? Não, citar sempre exemplos, né, José? Você dizia aí também do tempo, né? Imagina, a gente estava numa roda de empresários do setor de construção civil. Hoje, para você registrar um imóvel no cartório, né, de registro de imóvel presencial, demora 30 dias. Então, o dinheiro que é da construtora fica 30 dias lá parado por conta de um processo. Né? Imagina se a gente fizesse esse registro em 5 minutos. Esse desafio foi feito, teríamos um ganho aí médio de 5% a 7% no preço dos imóveis, no acesso aos imóveis. Então, como que a agilidade, a velocidade, né, a digitalização dos processos tem um impacto na nossa vida aqui do cotidiano, do dia a dia, sem que a gente perceba. Então, são exemplos da transferência de veículos, dos contratos, das compras em meio digital, sites, né? E também do registro de imóveis. Cada dia que passa, o Brasil tem dado um passo importante na digitalização dos seus processos e dizer que isso, para nós, é motivo de uma militância árdua, né? E que nós não medimos tempo e esforço para poder levar essas transações digitais a todos os segmentos da nossa sociedade, transformar a nossa economia, a nossa sociedade mais digital e mais eficiente cada dia que passa. Perfeitamente. Bom, eu quero indicar para vocês um lugar de pintura, de repintura, o pessoal super simples e qualificado, mas que faz direitinho. É o Centro de Repintura Marabá. Marabá é o grande pintor que tem lá, uma pessoa fantástica, muito engraçada. Fica na Avenida Eurico Viana, quadra A, lote 5, no setor Mansões Goianas. O telefone de lá é o 99624-6840. Portanto, se você quiser uma pintura legal do seu carro, sem precisar pagar muito, gastar muito, vai lá e procura o Centro de Repintura Marabá. Se você não gravar aí, você entra lá, Centro de Repintura Marabá, e procura o grande Marabá lá, que eu brinco muito com ele, que ele é muito enrolado na pintura, né? Mas ele resolve mesmo, ok? Bom, doutor Cláudio Dias, o que nós não dissemos ainda, doutor Cláudio Dias, que o senhor gostaria de dizer para o telespectador? Antes disso, doutor Cláudio Dias, eu quero dizer ao doutor Cláudio Dias que o doutor Cláudio Dias foi uma das pessoas mais gratificantes que eu tive a oportunidade de conhecer nos últimos tempos. O doutor Cláudio Dias, além de ser uma pessoa muito ativa lá na Solute, que é uma empresa seríssima, conhecida no Brasil inteiro, é uma pessoa que faz muita caridade. Neste momento aqui do coronavírus, o que o Dr. Cláudio Dias ajudou as pessoas, o que ele tem consciência social, foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci nos últimos dias. E a Misney, que não concorda, não elogia ninguém do Dr. Cláudio Dias, acha a mesma coisa. Porque a Misney, para elogiar alguém, é difícil. Então, portanto, ela está aqui balançando a cabeça, dizendo que o Dr. Cláudio Dias é o supra-sumo. Mas é mesmo. Dr. Cláudio Dias, o que nós não dissemos nessa área que nós analisamos aqui esta noite, neste programa, que o senhor gostaria de dizer ao telespectador? Roseval, eu queria dizer 2 assuntos muito importantes relacionados à tecnologia e ao certificado digital. Dizer para as pessoas que o que você está vendo hoje, chamado teleconsulta, é fruto de um avanço tecnológico, entendeu? Com o uso de tecnologia e de certificação digital aliados, e que tem entregado ao cidadão brasileiro, no momento de pandemia, a possibilidade de uma consulta, a possibilidade, Roseval, pasmem,
da entrega de um atestado médico assinado e com validade jurídica, assinado com certificado digital, e a entrega de receituários especiais. O receituário especial hoje, ele já tem um portal onde o médico sobe ali aquela, a gente chama sobe, né? Parece estranho, é porque no mundo da tecnologia se fala muito isso. Você insere ali um receituário de controle especial, o médico assina digitalmente e esse receituário, ele chega até a farmácia. Olha que interessante. E a pessoa, o titular daquela solicitação, que é o paciente, pode pedir ao farmacêutico que faça a verificação de sua receita de maneira eletrônica, sem ter que transacionar, correr atrás para pegar um receituário especial. Veja como a certificação digital, aliada ao avanço tecnológico e ao impacto social, é algo fortíssimo. E eu quero dizer de um segundo ponto, Rosevaldo. O segundo ponto diz respeito à possibilidade da entrega de certificados digitais através de videoconferência. Nós sofremos muitas críticas em todo o território brasileiro quando diziam o seguinte: o certificado digital é caro e a pessoa tem que ir no lugar para poder fazer o seu. Bem, essa questão do caro, isso nós superamos. Hoje a Solute já entrega um certificado digital hiperacessível, a um preço aproximado de R$50 para as pessoas físicas. E, com relação a esse deslocamento, avançamos, e o governo federal foi o grande protagonista, com a edição de uma medida provisória, que foi a medida provisória 951, juntamente com a medida provisória 983, e que, graças ao bom Deus, digo graças a Deus, porque tivemos a surpresa na última sexta-feira da promulgação da Lei 14.063, que traz agora, em uma lei nacional federal, a possibilidade de que outras formas para se entregar o certificado digital aconteçam. E uma dessas outras formas é a videoconferência. Estamos aguardando a regulamentação do órgão fiscalizador gestor no Brasil da nossa atividade, que é o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que tem ali ligado a ele um comitê gestor que cria e desenha as políticas. Cremos que isso vai ser regulamentado em breve. Então, as pessoas poderão, sem sair de casa, ter um certificado digital na mão, ter a eficiência e a praticidade de usar isso, ter segurança e, o melhor de tudo, o Brasil ser o protagonista de uma tecnologia. Eu abro aspas para dizer algo aqui. O governo americano, Rosevaldo, já citou a certificação digital como um meio de identidade digital mais seguro do mundo. Nós somos exemplos para o mundo, e isso para nós é motivo de orgulho. Nós que somos goianos, né, tupiniquins, comedores de piqui aqui, como chamam a gente, goianos do pé rachado, somos líderes nacionais. A Solute é uma empresa que tem uma disponibilidade de entregar algo na mão das pessoas, porque o nosso CEO, Vinícius, ele diz algo muito importante: eu quero que as pessoas curtam mais a vida. E o certificado digital é essa ferramenta. Perfeitamente, doutor Cláudio. Daqui uns dias, doutor Cláudio, nós vamos ter o casamento perfeito à prova de divórcio. As pessoas se conhecem pela internet, elas se interagem pela internet, casam digitalmente através da rede social e não vai ter divórcio, não vão brigar nunca. Não, o casamento ainda tem que ser presencial, pelo menos isso. Mas eu quero agradecer aqui muito o doutor Cláudio Dias, advogado, meu amigo, debatedor na nossa querida Bandeirantes 820, toda manhã, das 7h30 às 8h30. O doutor Júlio César Mendes, executivo de vendas e marketing. Muito obrigado, doutor Júlio César, pela sua presença aqui hoje. Eu creio que os telespectadores entenderam bem nosso propósito. Este é o mundo positivo que acontece na rede social. É o mundo sério, um mundo qualificado, é o mundo que você deve usar e deve usufruir cada vez mais. E, por favor, esquece essas tranqueiras que existem por aí, as fake news, as bobagens, as escaramuças, as briguinhas, seja por qualquer forma que você esteja brigando pela internet, isso é bobagem. Usufrua das coisas boas. E se tem uma empresa que eu recomendo, porque eu utilizei, inclusive abri meu certificado digital, eles foram lá na Jovem Pan, trabalho lá também, e rapaz, no intervalo, fui lá, fiz tudo que precisava e hoje usufruo do certificado digital. Este é um avanço muito bom de tecnologia na sociedade brasileira. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.
Opinião em debate. Oferecimento Sebron Medicina Oncológica, diagnóstico precoce com tratamento orientado. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credjur, trabalha para oferecer sempre o melhor. 32160102.